Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. E antes, deixa o seu like aí pra mim, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão inscrever-se para você acompanhar todos os devocionais que saem aqui e os demais vídeos, tá bom? Então bora pro nosso devocional de hoje. Vou falar justamente sobre esse assunto. A verdade que te liberta. A verdade que nos liberta. E de que verdade é essa que eu estou falando? Pois assim que você começou a ir à igreja, que você começou a conhecer a Cristo, começou a ter um relacionamento mais profundo com Ele, né? Até mesmo antes disso. Talvez você já ouviu muito esse versículo que tá lá em João 8:32, que vai dizer assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, né? E conhecereis e conhecerão. Só muda isso, né, em algumas versões. Então, talvez você conheça esse versículo muito bem. É algo que realmente a gente sempre ouviu, a gente sempre escuta muito sobre esse versículo. E o que eu quero falar, o que eu quero trazer para vocês hoje nesse devocional é justamente sobre essa verdade aqui. Que verdade é essa que te liberta? Que verdade é essa que a Bíblia está dizendo, que a Bíblia está trazendo aqui para nós? O que eu entendo, que eu trago para minha vida, né? E o que se resume toda a palavra é Cristo, é Jesus, é o Filho de Deus que morreu por nós, que morreu pelos nossos pecados. O que eu quero te dizer é que talvez você vive preso em mentiras durante toda a sua vida até agora. Às vezes nós acreditamos em muitas mentiras, em muitas coisas que já nos disseram. A Bíblia também diz que existe alguém que é o pai da mentira, né? Que é o diabo. Então o diabo, ele é o pai da mentira. E nele não existe verdade alguma. Mas o que eu tenho certeza que Jesus quer falar conosco através desse devocional, através dessa palavra, é que de fato, se nós conhecermos a verdade, o que é essa verdade? Quem, na verdade, é essa verdade? Jesus é essa verdadeira verdade. É a palavra verdadeira, é a palavra viva. Jesus é a pessoa que quer te libertar de todas as mentiras que você vive nessas mentiras até hoje, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria família, sobre a sua própria identidade. E quer nos livrar hoje de muitas mentiras que ainda estão aqui, ó. Talvez na nossa mente, que a gente vive como se fosse uma verdade, mas não é. E que isso nos atrapalha, e que isso nos atrapalhou muito até hoje, né? Durante a nossa vida, em tantas e tantas áreas. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos livrar de muitas coisas, né? Com certeza, é justamente as mentiras. O que a verdade, ela nos livra, né? Ou seja, o que Jesus, ele nos livra? Primeiramente, quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a Cristo, que é a própria verdade, nós somos libertos, nós somos livres do pecado. Através do sacrifício de Jesus, nós somos livres do poder que o pecado tinha sobre nós. Talvez você é a pessoa que está aqui assistindo esse vídeo e você fala assim: Lorena, eu sou uma pessoa que erra muito, sabe? Que peca. Não sei, sabe, se eu estou livre e eu não tenho conseguido realmente acreditar nas verdades bíblicas, acreditar nas verdades de Deus sobre mim, porque eu vivi na mentira e eu sempre escutei muitas mentiras. Colossenses 1:21-23, eu quero ler justamente para você. Fala assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele, né, o próprio Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, de Jesus que está falando aqui, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Nós realmente estávamos separados de Cristo, como diz aqui. Éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Mas agora, Deus nos reconciliou com Ele através do corpo de Cristo, através da morte de Jesus. Nós fomos reconciliados.
Nós vivíamos na mentira. Mas através do sacrifício de Jesus, nós podemos viver a verdade e na verdade, que é o próprio Jesus, que é a própria palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é o caminho que nos conduz à vida. Jesus é a pessoa que nos conduz à verdade e no caminho da verdade. Então a verdade nos liberta, né, do pecado, como está falando aqui. Ela nos liberta de nós mesmos, porque nós temos muitos pensamentos pela forma que nós somos criados, como eu disse, pelas coisas que nós ouvimos até agora. Volto a repetir, talvez você vive em mentiras. Você vive em mentiras que foram plantadas na sua mente. Você vive em mentiras que foram contadas para você desde quando você era criança. Talvez mentiras sobre o próprio Jesus. Mentiras sobre a vida em si. Mas hoje você e eu podemos ser libertos dessas mentiras e passarmos a viver na verdade, que é Jesus. Passarmos a viver em verdade. E nós precisamos também tomar cuidado. Existem muitas pessoas que estão falando as verdades por aí, né? Que na mente delas é verdade, justamente porque a pessoa ela ouviu tanto aquilo durante a vida dela inteira que para ela aquilo se tornou uma verdade, mas na verdade aquilo é mentira. Eu até gravei um vídeo aqui falando sobre isso. Tudo que não está de acordo com a Bíblia, né, tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, nós devemos acreditar, confiar verdadeiramente em coisas que estão na Bíblia, né, opiniões ou verdades que as pessoas contam que não estão na Bíblia. Nós precisamos ficar com a Bíblia, porque ela sim é a verdade. E no próprio capítulo 8, que fala, né, sobre esse versículo muito conhecido, de conhecereis a verdade e ela libertará, no versículo anterior fala o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E logo fala sobre e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se nós permanecermos firmes nas palavras de Jesus, seremos verdadeiramente seus discípulos. Consequentemente, nós seremos livres, nós seremos libertos, porque nós estaremos conhecendo a palavra verdadeira e nós estaremos conhecendo a verdade, estaremos vivendo a verdade. Em muitos casos, a gente quer procurar opiniões, realmente palavras que a gente ouviu até agora sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre a criação de filhos, sobre como nós devemos nos comportar, se aquilo ali ou não é realmente verdade, se realmente nós devemos ir por esse caminho, por aquele caminho. A própria Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade para a nossa vida. É a verdade que nós podemos confiar. É a verdade que nós devemos seguir. Você vive uma vida de mentiras, vive na mentira. A Bíblia fala quem é o pai da mentira, que é o próprio diabo, como eu disse para vocês. Você precisa escolher e entender que quando você vive na verdade, ela te livra de coisas que aparentemente para você, na sua mente, eram verdadeiras para você até então. Mas quando você começa a conhecer a Cristo e conhecer a palavra de Deus, você começa a entender aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Você começa a andar na verdade e com a verdade. Começamos a ser libertos de muitas coisas, libertos de pensamentos que nós tínhamos em relação a nós mesmos, a nossa vida, a nossa conduta. Nós tentamos conhecer a Deus pela ótica de outras pessoas. Quando você procura, você mesmo está disposto a ir e a conhecer a Deus mais e mais, ele começa realmente a nos mostrar coisas, sofismas começam a cair por terra. Mentiras, né, realmente começam a cair por terra. Às vezes é mais cômodo, né, a gente talvez procurar em pessoas ou em lugares o que é a verdade. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira? Então vá até o próprio Jesus e busque isso. Lorena, eu não sei qual é a verdade sobre a minha vida, eu não sei quem eu sou. As verdades, sabe, estão sobre a minha vida, eu não sei. Procure na palavra de Deus, procure a Jesus. Com Jesus, como eu falei, o caminho, ele se torna mais claro, ele se torna mais limpo. Nós começamos a enxergar coisas, a enxergar a verdade de fato, que às vezes antes a gente não estava enxergando. Você
é uma pessoa que até hoje estava vivendo na mentira, vivendo uma vida de mentiras, se arrependa hoje, peça perdão ao Senhor. Então volte hoje e procure a verdade em Jesus. Essa palavra, esse devocional tenha alcançado o seu coração, que a verdade da palavra de Deus te alcance através desse vídeo. Que você possa ser liberto verdadeiramente através da vida de Cristo sobre a sua vida. Compartilhe esse devocional com o máximo de pessoas que você conseguir e eu te espero no próximo devocional. Tchau!